Salve Maria, estou mais uma vez aqui para continuar aquele assunto que eu fiz aquele áudio falando aquilo que tinha no Catecismo da Igreja Católica, porém eu achei que ia ficar dúvidas, mas o Catecismo fala, mas por que eu devo seguir o Catecismo? Por que é aquela verdade? Qual é a finalidade daquela verdade que o Rodrigo coloca nesse vídeo? Então eu estou aqui. Esse é o Catecismo da Igreja Católica. Esse livro foi totalmente escrito, tudo baseado na doutrina de 2000 anos. Ele foi escrito por nada mais, nada menos, por Cardeal Ratzinger, Bento XVI. E a mando do então Papa São João Paulo II. Em 1996 ele foi publicado e ele foi liberado para nós leigos também termos acesso. Então, o Catecismo da Igreja Católica é o magistério, é contido as verdades de fé, aquilo que é doutrina está não só no Catecismo, mas também no Código de Direito Canônico e alguns documentos, concílios e etc. que a nossa igreja tem. No decorrer dos anos, a igreja tem 21 concílios, e a partir desses 21 concílios foi decretado a doutrina da igreja e as normas estabelecidas pela mesma. Pois bem, conhecendo o catecismo, vamos voltar para aquele... Por quê? A igreja é a favor da vida, mas então eu não posso usar anticoncepcional, isso a gente já entendeu. Mas o porquê? Kimberly Hahn, ela é esposa de um grande teólogo americano chamado Scott Hahn. Ela, antes de se tornar católica, junto com seu marido, eles foram protestante calvinista. Então, ela estudando sobre a concepção e também ele estudando sobre a Divina Eucaristia, ele falava um pouco sobre a verdade da Eucaristia e ela falava sobre a verdade da contracepção. Então, ela fez uma analogia que está contido num livro chamado Todos os Caminhos Levam a Roma, do mesmo Scott Hahn, seu marido. Então, nesse livro, ela faz uma coisa simples. Por que do ato sexual no matrimônio? É uma forma do casal mostrar que eles em unidade amam a Deus de uma forma tão perfeita, mas tão perfeita que eles se doam um para o outro e gera o maior milagre do mundo, que é a geração da vida. Jesus no alto da cruz, ele se une à divindade de Jesus com a humanidade de Jesus, se une ali para jorrar sangue, e ali nasce a sua esposa, que é a igreja. Então, no momento da morte de Jesus na cruz ali, ele se doa totalmente, e antes disso ele institui: este é o meu corpo, que é a Divina Eucaristia. Ele, na quinta-feira, ele antecipa o sacrifício da cruz, que é o santo sacrifício da missa. O mesmo sacrifício da cruz é o mesmo sacrifício da missa, uma de forma cruenta e a outra de forma incruenta. Então Jesus se doa para a igreja, assim como o marido e a mulher se doam e geram a vida. E Jesus gera a salvação através do seu sacramento. E o sacramento da Eucaristia, a gente sabe que ele é um sacramento vivo e físico e espiritual. O sexo é algo vivo, físico, porém também é espiritual. Se você fizer essa analogia, você vai ver que durante 15 minutos, fisicamente, o corpo de Cristo adentra nós e nós nos tornamos um com Ele. Como os outros alimentos perecíveis se tornam em nós, quando comungamos Jesus,
nós vamos nos assimilando a Cristo. Então nós nos transformamos em Cristo quando a gente comunga Ele. Da mesma forma, o casal gera a vida. E, por incrível que pareça, a média do ato sexual, do ato conjugal, gira em torno de mais ou menos 15 minutos. A média é 15 minutos. Um ato físico, corporal. E a forma da união de Jesus, física, conosco, é 15 minutos. Porém, espiritualmente, a Eucaristia permanece, a graça permanece, tudo, o milagre acontece, da ação do Espírito Santo sobre a nossa vida permanece até o momento que a nossa inclinação nos leva ao pecado. Se a gente ficar por um mês sem comungar, mais um mês em estado de graça, a graça da divina Eucaristia está dentro de nós, na nossa alma. E os esposos ali, depois desses 15 minutos, acontece a geração da vida. A Eucaristia gera uma vida eterna para nós. O ato sexual gera vida dos filhos de Deus. Se a gente se casa para dar filhos para Deus, porque a medicina explica que não é o primeiro espermatozoide que vai gerar vida ali. A medicina explica que é o que chega no momento certo. Milhões e milhões de espermas, um só que chega no momento exato. E se ele não chegar, nenhum chegar no momento exato, não acontece o milagre da vida. Para a gente ver como que esse milagre da vida é transcendental. A gente só usa do nosso corpo físico para gerar aquilo que o Espírito de Deus quer fazer em nós, que é gerar filhos para Deus. Sem mais delongas, entendemos o que é Eucaristia, entendemos o que é o ato conjugal. Agora vamos entender o que acontece quando eu não quero fazer isso. Kimberly Han vai falar assim no seu livro, que eu evitar a natalidade através de contraceptivo é o mesmo que eu comungar, ficar por algum tempo com Jesus na minha boca e cuspir ele fora. É o que eu e você faz quando a gente usa esses métodos. É eu não deixar a ação espiritual, a ação milagrosa, a ação divina da Eucaristia, se eu cuspo ela fora. Se eu não deixo de forma alguma depois do ato conjugal a vida crescer, é da mesma forma como se eu tivesse cuspido a Eucaristia, porque nesse momento eu impeço a ação espiritual, a ação divina de Deus no nosso ventre, para você que é mulher. E para você que é homem também, porque são uma só carne. Eu costumo dizer que quando eu vejo alguma mulher grávida e está com o marido, eu pergunto: vocês estão grávidos? De quanto tempo vocês estão grávidos? Vocês ganharam porque a vida foi feita por duas pessoas e essas duas pessoas vão criá-las para Deus. Então que esse vídeo esclareça isso. Se eu e você negar a paternidade, a maternidade, que nós vimos no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1369, que todo o homem tem o chamado à paternidade, e mesmo assim a mulher a maternidade. Nós temos esse chamado. Alguns se abdicam para servir o Senhor, isso é outra matéria, mas aqueles que escolheram o estado de vida de casados, esses precisam gerar a vida para as pessoas, para o reino de Deus. Se a gente cria um filho, a gente não cria para nós, a gente cria para Deus. E se eu e você evitamos esses filhos, talvez pode acontecer igual aquela mulher que foi confessar com o Padre Pio e
Padre Pio, através do Espírito Santo, mostra para a mulher que ela tinha feito um aborto, e aquele aborto era um papa da Igreja Católica, que não veio ao mundo por conta da negligência dela em escolher, achar que escolheria melhor que Deus. Que não aconteça isso conosco, que a gente possa deixar vir à terra aqueles que Deus quer colocar no nosso coração. Imagina quando a gente chegar no céu, se formos merecedores de chegar lá um dia. Imagina como seria se eu e você encontrassem uma multidão de crianças doido para nos encontrar porque a gente não deixou eles nascerem e eles foram abortados ainda quando no começo da sua formação por conta de uma pílula do dia seguinte. Imagina a nossa tristeza ao olhar essas crianças no céu, esperando conhecer o rosto do pai e da mãe, porém o pai e a mãe não quiseram assim conhecê-los. Que esse livro sirva de conhecimento, de alerta, e que se a gente quer comungar bem a Santa Eucaristia, que nós casados comunguemos bem do nosso sacramento do matrimônio. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.